Boa tarde a todos. A gente tem uma aula especial, então essa aula faz parte do programa do curso do Desvendando o Imperador Amarelo, que é um grupo de estudos que a gente tem desde a pandemia, que a gente vem estudando o Imperador Amarelo e entrecortando o estudo do Imperador Amarelo com temas importantes, temas urgentes, complementares à discussão que a gente vem tendo estudando esse clássico da medicina chinesa. A gente estuda o imperador absolutamente sem nenhuma pressa, a gente vai lendo ele palavra por palavra, nos inspirando para uma vivência mais consciente do dia a dia e refinando a nossa prática clínica da medicina chinesa. E hoje, então, eu venho há muito tempo pensando nesse tema e ele vem se tornando cada vez mais urgente, e esse ano eu vou explicar por que ele se tornou ainda mais urgente para mim. E eu combinei com a turma, então, do Imperador Amarelo que a gente abriria esse espaço de discussão, que na primeira parte da aula a gente vai ter uma discussão de fundamentação dos impactos dessas medicações, e essa discussão, primeiramente, eu, inclusive peço para todos os terapeutas aqui presentes entenderem que a gente vai ter primeiro uma discussão voltada para o público leigo. Essa primeira parte da aula eu vou disponibilizar depois no YouTube, para que todos nós possamos mandar essa discussão para pacientes, para pessoas interessadas nesse assunto, com uma discussão aprofundada, tal. E a segunda parte da aula será uma discussão técnica entre nós aqui sobre o manejo disso, a lida disso no consultório. Tudo bem, gente? Então eu quero começar dizendo que essa nossa conversa, ela não é simplesmente para demonizar o uso dessas medicações. Eu não estou aqui para passar 1h30 falando simplesmente mal e os malefícios e tal, sem começar entendendo que há um contexto de uso adequado dessas medicações. Vocês entendem o que eu quero dizer? A gente precisa começar colocando que a obesidade é um tema desafiador para todas as medicinas. Tanto que hoje não é nosso objetivo discutir sobre qual é a proposta, então, da medicina chinesa para lidar com a obesidade. Porque isso nem dá para falar numa palestra, numa coisa rápida. Isso é um curso, né? Isso é um tema vastíssimo e que, já adianto, não tem solução fácil, obviamente, né? Se a gente tivesse uma solução fácil para a obesidade, a gente teria a agenda cheia até 2030. E vocês vão ver como é que isso se dá, inclusive, nessa intersecção com essas canetas na nossa sociedade hoje. Para a medicina ocidental, para a medicina biomédica, também não é um tema fácil. Para nenhuma medicina é um tema de resolução fácil. Porque é um tema complexo, que envolve saúde interna, saúde externa, aspectos sociais, hábitos de vida. E não existe só um tipo de obesidade, não é? A gente discute, inclusive, no mínimo 2 tipos básicos de obesidade que se desdobram em inúmeros subtipos. Tá? Não é tema disso hoje. Eu só quero começar a aula e a nossa discussão pontuando que para pessoas que estão em obesidade, para as quais a obesidade é uma patologia, é uma situação de difícil resolução, né? Com quadros estagnados há muito tempo. Essas medicações, quando bem orientadas, bem prescritas, e especialmente sob acompanhamento próximo, elas têm a sua localização, elas têm a sua utilidade possível na prática. Vocês entendem o que eu quero dizer? A questão é, que a gente vai falar muito aqui hoje, sobre a banalização desse processo. Inclusive, nós, como eu já estou fazendo, e eu vou trazer um pouco dessa experiência hoje aqui, nós podemos ser, para esses pacientes para os quais a medicação é corretamente prescrita, nós podemos ser terapeutas que tentam manejar os efeitos colaterais. Né? Ah, a gente não gosta de tratar efeito colateral, não é esse o papel da medicina chinesa, não. Mas uma medicina moderna, integrada, com as suas, né, com todas as medicinas fazendo o seu melhor, a gente tem sim esse lugar de muitas vezes lidar com o efeito colateral. A gente faz isso na oncologia, não faz? Quando a gente vai acompanhar um paciente no processo de tratamento de câncer, a gente muitas vezes, nós somos os coadjuvantes do tratamento, não é? Lidando com os efeitos colaterais. Isso é perfeitamente correto. Então nós podemos fazer isso. Né? Agora,
a gente vai entender que é dificílimo fazer isso. E dificílimo fazer isso se o paciente não está consciente do que está acontecendo e dos riscos e dos problemas que ele está enfrentando a partir do momento do uso dessas medicações. Tá? Eu ouvi coisas do ano passado para cá, eu ouvi relações sobre as medicações emagrecedoras, dessa família nova, né, das canetas, que eu fiquei absolutamente assustado dia após dia. Eu ouvi coisas, um dia na farmácia, isso para não falar direto do consultório, né? Vamos falar primeiro de coisas que eu vi, assim. Eu vi gente falando assim no balcão da farmácia, duas pessoas conversando, assim, e eu esperando, assim. Não, eu vou tomar aqui 3 meses da caneta porque eu tenho casamento no fim do ano. A hora que eu escuto um troço desse, eu fico pensando, essa pessoa não faz a mais vaga ideia do que ela está fazendo. Do que preço ela vai pagar, de que alteração fisiológica ela está se dispondo para um casamento no fim do ano. Vocês entendem o que eu quero dizer? Eu vi essa semana relatos de gente me contando que tinha venda de caneta emagrecedora no grupo de WhatsApp do condomínio do prédio. Aí eu falei, bom, aí virou loucura, né? Aí virou absoluta loucura, né? Então, todo mundo aqui já deve ter visto gente jovem, gente em forma, gente que está longe de obesidade, usando, não é? Porque está um pouquinho acima do peso, ou porque tem uma gordurinha, gente usando até para manutenção do peso, o que é absolutamente inadequado, né? É, e aí o que acontece? Com os meses passando, e eu acompanhando no ambulatório da escola, do Sanitrac, nas orientações de caso que eu faço para os terapeutas, nos meus atendimentos, nos casos que me chegam através dos alunos, eu vou acompanhando que, mês após mês, os sintomas dos efeitos colaterais, da gravidade, da complexidade, estão tomando dimensões que talvez a gente nem imaginasse que elas já chegariam tão rápido. Porque desde o início, quando o Ozempic surgiu, a gente logo entendeu o que ele fazia, até porque eles são derivativos de medicamentos de diabetes, não é? Então a gente já sabia esses processos. E aí, quando ele começou a apresentar os primeiros efeitos, os primeiros usos, a gente já sabia para onde essa história ia. Mas eu não imaginaria que a gente ia chegar em consequências tão sérias tão rápido. E o que me deu a vontade semana passada de falar, meu, chega, agora eu preciso fazer uma aula, preciso pôr para fora, né? Preciso compartilhar com o pessoal esse cenário, a gente ter um vídeo para poder mandar para as pessoas, foi o caso de uma pessoa jovem, uma pessoa da área da saúde, sem histórico prévio, sem comorbidades, que no uso contínuo teve uma convulsão e morreu, sem nenhuma outra justificativa possível de saúde, senão como consequência do uso desse tipo de medicação. Vocês entendem? Mas nunca no laudo médico do óbito vai estar escrito que foi por conta da caneta, vocês entendem? Então não vai ser atribuído a essa culpa. Mas todos os profissionais da saúde que olham para esse caso sabem que foi. Não só da medicina chinesa. E hoje minha proposta é tentar explicar por que pode chegar a uma situação tão limítrofe, tão extrema, como uma convulsão e um óbito. Tudo bem? A gente observa que, além dos impactos digestórios, que a gente vai tentar desmiuçar hoje, eu tenho acompanhado impactos graves na saúde emocional, debilidades estruturais no corpo, favorecendo quadros ortopédicos, que isso não é uma relação que as pessoas fazem, normalmente, né? O surgimento gradual de tremores, espasmos, depois o que a gente vai nomear na medicina chinesa como vento interno, né? Que, em última escala, vai chegar em ataque epilético, em convulsão e até em AVC. Tá? É um tema, a gente sabe que é um tema, sim, de extrema dificuldade. Se você procurar, agora está aumentando, mas porque está insustentável não lidar com isso.
Mas mercadologicamente há uma pressão gigantesca para que isso não seja muito explícito, esses efeitos. Para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, a empresa Novo Nordisk, que é a detentora do Ozempic e do Wegovy, ela é hoje a empresa mais valiosa da Europa. O seu rendimento é maior que o PIB do país em que ela tem a sede, que é a Dinamarca. Vocês conseguem imaginar um troço desse? Algum produto, qualquer produto, tecnologia, qualquer coisa, um produto que a sua venda faça com que a empresa valha mais que o país? Vocês entendem uma loucura dessa? Então a gente está falando de um volume, tanto que vocês vão pesquisando, se vocês forem atrás disso, o grande problema dessas grandes empresas produtoras desses remédios é a produção. Elas não conseguem dar conta de produzir o que vende. Né? Então, quando a gente fala, até acho que foi a Elaine, né, que escreveu aqui no chat, que é uma epidemia, ela fala, frequenta academia e tem muita gente tomando, estando um pouco acima do peso ou não. Quando a Elaine chama de epidemia, ela está usando o termo correto. Né? É uma banalização epidêmica desse processo. Porque não tem tanta gente efetivamente precisando disso no mundo, vocês entendem? Então a gente está vendendo isso de forma completamente banalizada. Né? A, a empresa Eli Lilly, acho que é assim que fala, que é a dona do Monjaro e do Zepbound, que é um outro mais agressivo ainda, remédio, é a empresa com o crescimento mais rápido da história da indústria farmacêutica. Ela saiu pequena e rapidamente ela passou a valer 900 bilhões de dólares. Então vocês percebem que eu sempre repito que medicina chinesa, em muitos aspectos, é contra a cultura. Né? A gente está numa direção que muitas vezes não é a direção que o mundo contemporâneo está indo. Vocês entendem, gente? Em muitos aspectos. Né? A gente propõe uma vida simples, uma vida de quietude, de afetividade, de cada um estar de acordo com a sua própria natureza. Isso não é o que o mundo propõe hoje. Nessa relação com ganho de peso, obesidade, medicação, a gente vai ir de choque, assim. A gente vai contra mesmo esse uso absolutamente. Né? Eu vi gente me falar assim, não, Edgar, é só você fazer a conta, é R$ 1.000 por quilo. Vocês já viram essa história? É isso, as pessoas fazem essa conta, Chá, que é eu vou gastar R$ 1.000 em medicação, mais ou menos que me dá 1 quilo de emagrecimento. Você percebe como é uma objetificação do próprio corpo? Como alguns falam, uma coisificação do corpo, né? Como se o meu corpo fosse uma coisa. Então eu vou pagar aqui R$ 1.000, perder R$ 1.000 de 1 quilo de peso. E será que isso vale a pena? Não vale a pena? Fica uma discussão quase que infantilóide, vocês entendem? Inclusive, falando disso, quero também trazer esse aspecto do nome, que é muito importante. Acima de tudo, eu tenho cada vez mais entendido a medicina chinesa como uma linguagem. A medicina chinesa é uma forma de nós nomearmos, dialogarmos, entendermos os fenômenos da natureza. E saúde, doença, vocês entendem? A gente tem o nosso vocabulário, não tem? Técnico dentro da medicina chinesa. Então a medicina chinesa é uma linguagem acima de tudo. A linguagem formata o nosso modo de pensar. Por que eu estou falando esse papo, parece meio filosófico? Porque quando a gente chama caneta emagrecedora, e eu de propósito deixei no título da nossa aula caneta, é uma infantilização. Já é uma banalização chamar de caneta, canetinha, não é? Porque parece algo muito inofensivo, não é? Chamar de caneta. Não é, Cris? Você não está falando, vamos injetar um remédio para diabetes aqui. Não. Você está falando, vamos dar canetinha. Você entende? Já é uma forma de infantilizar as pessoas, de banalizar, de trazer para uma coisa que é meio inofensiva, não é tudo isso. Como é que é? Não é nada demais, vocês entendem? Então, a gente tem que chamar do nome certo. É medicação para diabetes. Aí você começa a falar de adulto para adulto, vocês entendem? Você vai usar o remédio para diabetes? Né? Você está diabético?
Você sabe o que vai fazer com o seu corpo não sendo diabético? Né? Aí você começa a tratar a pessoa com dignidade. Tudo bem? É, aí eu vou. Deixa eu ver aqui o chat aqui, porque agora eu vou mostrar para vocês o material que eu preparei para a aula e depois eu posso disponibilizar esse material para vocês, tá? Que eu vou passar rápido, porque só para a gente introduzir o que as canetas fazem no final das contas. Né? O que parando de usar esse termo, né? O que essas medicações fazem no final das contas? Elas são hormônios biossemelhantes, né? São hormônios sintéticos parecidos com hormônios do nosso próprio corpo. Certo? No seu estado natural, esses hormônios são liberados logo após comermos, avisando ao corpo que os nutrientes chegaram. Isso aqui não é papo de medicina chinesa, isso aqui é descrição do mecanismo bioquímico. Tá? As canetas fornecem, que não são as canetas, as medicações fornecem uma versão sintética. Sintética é um nome chique para falar artificial, né? Uma versão artificial do hormônio que dura muito mais tempo no organismo que a versão natural. Então, quer dizer, você está informando para o seu corpo, bioquimicamente, que os alimentos estão chegando por muito mais tempo do que eles efetivamente chegaram. E a gente vai estudar hoje as consequências disso. Tem uma ação no sistema nervoso central. O medicamento viaja até o hipotálamo, a região do cérebro que controla o apetite, reduzindo artificialmente a saciedade. Você junta as duas coisas, você vai ter um efeito bioquímico e neurológico de que o corpo entende que está com muito mais alimentos retidos, parados e chegando do que ele está efetivamente. 3. Isso aqui é muito importante para hoje. Retardo do esvaziamento gástrico. As medicações fazem com que o estômago lentifique suas funções. Por que o estômago lentifica a sua função? Porque ele está entendendo que está chegando alimento ainda. Não tem que. Está demorado. Como a comida fica retida no estômago, a sensação física do estômago cheio é prolongada, o que ajuda a manter a saciedade por várias horas após a refeição. E hoje a gente vai aprofundar muito nisso. Tá? E quarto mecanismo, controle da insulina e da glicose. Afinal de contas, esse é o efeito original dos medicamentos. Né? Eles são feitos originalmente para isso. Né? O quarto efeito aqui. Originalmente desenvolvidos como tratamento para diabetes tipo 2, eles estimulam o pâncreas a liberar insulina apenas quando a glicose está alta. Então, eles seriam um regulador de produção de insulina. Inibem a liberação do glucagon, que é o hormônio que faz o fígado liberar açúcar no sangue, diminuindo o índice glicêmico. Para um diabético que tende a ter o índice glicêmico aumentado. Certo? Tudo que eu falei aqui é efeito bioquímico, você encontra no site das medicações, se encontra na bula do remédio. Tudo bem? Efeitos colaterais. Primeiro, os mais comuns. Efeitos gastrointestinais. Praticamente metade das pessoas já apresentam esses efeitos colaterais muito rapidamente. Náusea, vômito, diarreia, refluxo, azia e empachamento. Tudo isso a gente vai tentar explicar. Efeitos sistêmicos, além dos gastrointestinais. Perda de massa muscular, queda de cabelo e rosto com aspecto envelhecido. Efeitos mais incomuns. Isso aqui, não estou falando de medicina chinesa de novo, estou falando medicina biomédica, já sabe disso. Tá? Pancreatite, cálculos biliares, hipoglicemia, alterações renais e lesões na visão. Tá? Aí, eu deixei aqui, de novo, vocês podem receber esse material, não precisa ficar estressado em anotar. Artigos científicos que já discutem esses problemas, essa problemática. Tem gente já da academia, né, dizendo que, muito provavelmente daqui 5 anos, a relação nossa, como sociedade, com essas medicações já vai estar alterada. Porque está se chegando um volume tão grande de artigos científicos pipocando pelo mundo, mostrando esses malefícios, que vai chegar uma hora que vai ficar difícil argumentar que está tudo bem de usar
essas medicações. Vocês entendem? Mas, ao mesmo tempo, a pressão contrária para que isso seja abafado, localizado, que seja diminuído, vai ser imensa, porque a gente está falando, então, como introduzir, das empresas mais ricas do mundo hoje, certo? Então vai ter um choque entre a academia, os artigos científicos, e essas empresas até tentando produzir artigos científicos contrários. Porque isso é feito sempre pela ciência, não é? Quem sabe de estatística sabe que você pode pegar os dados e cozinhar eles de um jeito ou de outro, não é? Mostrando uma coisa ou outra. Então esse embate a gente vai ver nos próximos 5 anos. Mas o que já está muito estabelecido? Um artigo de 2023, riscos gastrointestinais graves. Um dos estudos mais citados sobre esse tema foi publicado por pesquisadores da Universidade da Colômbia Britânica, com análise de registros de saúde comparando esses remédios de emagrecimento. O que eles acharam? O estudo associou o uso das canetas a um risco significativamente maior de gastroparesia, paralisia do estômago que impede o esvaziamento gástrico normal. Todo mundo aqui que já lidou com esse tipo de utilização dos remédios já ouviu essa história, não é? Da pessoa que simplesmente não consegue comer mais, não é? Que fica muito restrito, né? Pancreatite, isso aqui vai tá tendo vários casos. Aqui no Brasil, inclusive, teve 6, né? Vocês viram essa história? Eu vou mostrar o artigo para vocês. Pancreatite, inflamação grave do pâncreas. E obstrução intestinal, bloqueio do fluxo digestivo. Outro artigo, 2021-2022, perda de massa muscular e sarcopenia. Sarcopenia é a perda progressiva generalizada de massa, força e função muscular. Então, quer dizer, já se identificou um impacto muito evidente na perda de massa muscular não localizada, sistêmica e grave. Tá? Olha que dado que as pessoas não sabem, e se sabem, fingem que não sabem. A perda de massa muscular pode chegar a 40% do peso total. Eu ouvi, nesse começo de ano, que me chegou muita informação sobre esse assunto, um aluno que me trouxe, Edgar, um paciente meu emagreceu 10 quilos em 10 dias. Né? Você emagrecer 10 quilos em 10 dias, é impossível que isso seja gordura. É muito mais rápido para o corpo perder massa magra. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, se a pessoa perdeu 10 quilos, no mínimo, nesses 10 dias, ela perdeu 4 quilos de massa magra. Para a nossa linguagem de medicina chinesa, como a gente vai fundamentar hoje, é perder 4 quilos de estrutura saudável. No mínimo. Né? E manejar, como é que o corpo vai manejar isso. Outro artigo muito importante, 2023, risco de tumores na tireoide. Foi feito com roedores, depois replicado em humanos, e eles ainda estão em fase de replicar mais em humanos. O estudo baseado em dados do sistema de saúde francês sugeriu um aumento no risco de carcinoma de tireoide, que parece falar, mas por que a tireoide? A gente vai falar disso hoje. Né? Em pacientes que utilizaram esses medicamentos por períodos de 1 a 3 anos. Percebe que a gente está falando de uma pesquisa de 2023, com dados de uso de medicamento de 1 a 3 anos. Então a gente está falando de pesquisa velha já. Vocês entendem? Porque agora as pessoas estão explodindo de usar, não é? Então as pesquisas que vão surgir nos próximos anos vão trazer dados muito mais conclusivos e alarmantes. Aqui outra pesquisa super importante. Pensamentos suicidas e saúde mental. A Agência Europeia de Medicamentos abriu investigação baseada em vários relatos. Então, ou seja, há um incentivo da Agência Europeia de Medicamentos para a pesquisa do aspecto do impacto psicoemocional. O monitoramento contínuo foca em episódios de ideação suicida e automutilação em usuários de semaglutida e liraglutida. São derivações dessas medicações. Por incrível que pareça, essa nossa aula conecta a aula recentemente que a gente teve ano passado sobre jejum intermitente. Algumas coisas vão se repetir. Que conecta a outra aula especial que a gente teve ano passado de ideação suicida e prevenção ao suicídio. Tá? Então, quem está vendo essa aula de hoje, quiser voltar lá no YouTube
e ver as aulas de jejum intermitente e prevenção ao suicídio, vocês vão encontrar uma linha de raciocínio conectando esses três assuntos. Tá? Um estudo de Harvard, de 2024, mais recente, foi o primeiro grande alerta que correlacionou o uso de semaglutida a casos de cegueira súbita de um olho. O estudo analisou mais de 16 mil pacientes ao longo de 6 anos. Para pacientes com obesidade, o risco de desenvolver esse quadro chama NOIA-NA foi 7 vezes maior em comparação com quem usava outros medicamentos para emagrecimento. Né? Esse NOIA-NA é o infarto do olho, é a perda súbita de visão de um dos olhos. Tá? Que é o mecanismo é falta de fluxo sanguíneo no nervo óptico. Vocês já estão ouvindo falar desses casos de cegueira súbita? Né? Outro dia teve um ator americano, não me lembro quem foi, que foi a público dizendo, estava usando, e eu até precisava pegar o nome dele, estava usando, parei porque estou ficando cego. Né? E foi um choque lá nos Estados Unidos. Está aumentando o volume de surgimento na mídia, né? Desses impactos. Então, essa semana mesmo eu peguei aqui para trazer para vocês. Ó. Saiu na CNN. 6 casos de mortes suspeitas de pancreatite no Brasil. Né? E aqui, saiu na BBC em janeiro. Pessoas que param de usar canetas emagrecedoras ganham peso 4 vezes mais rápido do que as que fizeram dieta. Também a gente vai tentar entender hoje por que esse efeito elástico, né? Por que esse efeito de retorno do peso tão agressivo depois que para a medicação. Quando essas medicações para diabetes começaram a ser usadas para emagrecimento, eles descobriram uma mina de ouro. Além de tratar de um assunto dificílimo, que é emagrecimento, de uma forma quase que passiva, né? A pessoa toma o remédio e emagrece sem precisar fazer mais muita coisa da vida dela, né? Que já seria uma mina de ouro por si só. Qual é o outro lado dessa fortuna? É o remédio para a vida toda. Eles sempre souberam disso. Vocês entendem? Desde o começo se sabe que ao parar a pessoa volta o peso e volta de forma mais rápida e agressiva. Então você é um remédio que está sendo usado por pessoas jovens, é caríssimo. Você faz a pessoa ficar dependente desse troço e ela não pode mais parar de tomar. Então, assim, é um negócio absolutamente rentável, não é? Assim, é uma mina de ganhar dinheiro mesmo. Né? Então a gente tem que discutir tudo isso para a pessoa começar a usar a medicação com toda essa consciência, não é? Você está consciente que você não vai poder mais parar? Essa fala, por exemplo, que a pessoa que eu brinquei com vocês, eu vou usar 3 meses aqui pro casamento, é uma ignorância, não é? Ela não sabe que depois que ela parar daqui 3 meses, ela vai provavelmente ganhar mais peso do que ela tinha antes. Tá? Deixa eu ver aqui o chat. Está chegando umas mensagens aqui. A Sheila, que é uma grande psicóloga, escreveu para a gente. Além de deixar a questão do uso do nome caneta, né? Além de deixar o nome como inofensivo, penso que fica esse pensamento mágico do universo infantil. Exatamente. Então quase uma coisa, né? Uma resolução mágica, né? Que resolve a questão. É uma infantilização completa mesmo, Sheila. Muito bom. O Humberto escreveu, o Robbie foi o cantor, obrigado, Humberto, estava confundindo, achando que era um ator, mas é um cantor, o Robbie Williams, né? É ótimo, de 51 anos, que falou que estava ficando. A Iris também escreveu, que é o Robbie Williams. Pronto. Isso, uso do Monjaro. Excelente, obrigado, Humberto. Iris. Vamos voltar lá. Então, com isso posto, a gente vai entender o que está acontecendo com a fisiologia da pessoa sobre o olhar da medicina chinesa. A Flávia escreveu aqui antes da gente começar. Minha amiga estava com esse mesmo discurso. Usar apenas 2 canetas achando que não tem grande impacto no corpo. Então, Flávia, você por favor mande esse videozinho para ela, depois que a gente terminar. Ela não vai ouvir boas notícias sobre usar assim de forma displicente.
Pessoal, primeira coisa que eu quero falar. Todo remédio para diabetes, assim como os remédios para colesterol e triglicérides, de forma bastante abrangente, vão começar falando de um princípio, que é: medicina chinesa entende a nossa fisiologia de forma básica como o quê? A interdependência entre função e estrutura. Ou, na linguagem técnica, o que a gente chama de Yang, o que a gente chama de Yin. A gente desenha esse gráfico, esse símbolo se chama Taiji, né, que fala das leis do Yin e do Yang. A gente costuma desenhar esse gráfico dessa forma. Ou seja, nossas funções precisam trabalhar para gerar estrutura. Nossas estruturas têm que dar suporte à função. Essa é a leitura mais essencial de saúde na nossa medicina. Quando o paciente senta na minha frente no consultório, a primeira grande leitura que eu estou tentando entender nos distúrbios que ele me traz é: será que ele está vivendo algum aspecto de hiperfunção? Será que ele está vivendo alguma hipofunção? Será que ele está acumulando estrutura inadequada? Será que falta estrutura para ele? Será que é alguma combinação de vários desses fatores? Certo? Colesterol elevado, triglicérides elevado, glicemia elevada são, bioquimicamente, estruturas indevidas. Acúmulo residual de metabolismos que não foram bem feitos. Todo mundo entende isso, né? Você não teve um bom metabolismo, você acumula colesterol. Você não tem boa relação metabólica com função pancreática, tal, você acumula glicemia. Beleza? Açúcar no sangue. Então, todos esses remédios, eles tendem, no seu efeito bioquímico, a diminuir a estrutura do corpo. Quando muito bem prescritos, na dosagem certa, na hora certa, com acompanhamento, eles vão tentar lidar só com a estrutura patológica, só com o acúmulo de resíduo, como a gente chama. O uso indevido, constante demais, prolongado demais, dos remédios para diabetes e remédios para resíduos gerais do corpo, até fitoterápicos da medicina chinesa, quando mal prescritos para acúmulo de resíduo, eles podem gerar uma lesão da estrutura. Então, simplesmente por serem remédios de diabetes sendo usados por pessoas que não estão diabéticas, elas já tendem a lesar estrutura. Lesar estrutura significa perder fluidos saudáveis, perder sangue, perder nutrientes, junto desse efeito dispersivo de resíduo. Tudo bem até aqui? Estou falando de uma categoria gigante de medicações. Agora, especificamente esses que vão ser usados nas canetas, esses emagrecedores que a gente está falando, eles geram um quadro que na nossa medicina ele é previsto, mas é absolutamente emergencial, um quadro de exceção, um quadro que a gente deveria ver muito de vez em quando no consultório, chamado retenção de alimentos no estômago. Isso sempre foi previsto na medicina chinesa. Situações em que a pessoa tem, por exemplo, uma deficiência funcional do aparelho digestório, tem a digestão lenta, a digestão ineficiente, come mais do que é capaz de digerir, come muito, o corpo não consegue executar a digestão, o alimento para. Certo? Um alimento parado no trato digestório, e quando a gente fala estômago aqui, obviamente a gente está falando literalmente só do estômago, né? Estômago na medicina chinesa é o início do trato digestório. Na prática, retenção de alimentos no estômago significa retenção de alimentos no trato digestório. É paralisação de alimentos no estômago, duodeno, intestino delgado, intestino grosso, reto, ânus. Tudo bem? Hoje a gente vai falar um termo muito nessa aula
que é o baço. O baço na medicina chinesa é um termo técnico. A gente poderia dizer que é um código. Um código para quê? Quando a gente fala a deficiência do yang do baço, né, deficiência funcional do baço, a gente fala isso todo dia na medicina chinesa. É uma forma da gente dizer que há uma hipofunção do aparelho digestório. Na medicina chinesa, a gente fala que o baço é uma forma que a gente encontrou de falar das funções de todo o aparelho digestório. Eu costumo dizer que todo o processo de transformação, todo o processo de metabolismo que acontece da boca ao ânus, na medicina chinesa, nós chamamos de baço. Então, o baço é toda a transformação e metabolismo do aparelho digestório que acontece da boca até o ânus. Então, é claro que a medicina chinesa estuda cada uma das vísceras e cada um dos órgãos, né? Processos da boca, da garganta, do esôfago, do estômago, cada um tem o seu papel. Mas a gente entende a eficiência digestória como um todo. Eu sou capaz de digerir bem o que eu como? Eu sou capaz de transformar bem os líquidos que eu ingiro? Isso significa uma saúde do sistema digestório, que a gente chama de saúde do sistema do baço. É só um código para a gente ter uma linguagem comum. Vocês entendem? E nessa medicina, quando a gente fala que estômago, é uma forma técnica também da gente dizer a estrutura de todo o aparelho digestório. Então, como a gente leu lá no início do efeito bioquímico e neurológico das medicações, que nós estamos tratando hoje, a primeira coisa que elas fazem no corpo é a geração de um bloqueio, uma paralisação progressiva das funções do aparelho digestório. Os alimentos vão ficar muito mais tempo retidos no estômago e progressivamente mais retidos no intestino delgado, progressivamente mais retidos no intestino grosso. Certo? E aí começa, né? Por que um dos sintomas esperados é empachamento? Porque a pessoa está literalmente empachada, ela está toda bloqueada. Né? Por que depois vem náusea e vômito? Por que náusea e vômito? Fala para mim. Seria porque o fígado tenta empurrar e ele precisa mover isso daí, aí ele, para movimentar, como ele é responsável, né, por mover os fluxos, ele Isso. move com muita força, aí dá náusea, vômito. A gente nem precisa, Elaine, entrar nos pormenores do papel do fígado como direcionador de fluxos, tá? O que acontece é uma emergência para o organismo. Eu queria que as pessoas saíssem dessa aula entendendo que o uso das canetas emagrecedoras, das medicações emagrecedoras, coloca o corpo delas numa situação emergencial, sem elas saberem disso. Sendo a retenção, porque assim, antigamente, se uma pessoa ficasse com alimentos retidos no estômago, sem ter como fazer uma lavagem, sem conseguir vomitar, ela morria. Porque o alimento retido no aparelho digestório, ele começa a necrosar. Tanto que, na medicina chinesa, se você vai ler sobre esse padrão que a gente está discutindo, a retenção de alimentos no estômago, você vai ver um sintoma, por exemplo, que é hálito fétido. O hálito não é só ruim, é fétido. Por que o hálito é fétido? Porque está apodrecendo comida dentro do estômago da pessoa. Vocês entendem? E a gente vê o mau hálito surgindo nessas pessoas usando as canetas emagrecedoras. Tem gente que fala assim, é porque eu tô com fome, é porque eu não comi, é porque eu tô há muito tempo sem comer, sabe? As pessoas vão justificar dessa forma. Mas esse hálito forte que começa a surgir nesse público é resultado desse alimento parado, decompondo no estômago. O que é seríssimo. E aí, como a Elaine colocou, o corpo vai ter que dar um jeito de botar isso para fora. E começa a vir ânsia e até vômito. Né?
Por que tem diarreia? A diarreia é esperada. A diarreia também é uma tentativa do organismo, já que não foi para o vômito, vai ter que ir para baixo, né? Também uma tentativa de mover esse bloqueio na promoção de uma diarreia. A Elaine trouxe até um aspecto importante, que é o papel do fígado nisso tudo, que depois, tecnicamente, a gente vai conversar. Ele que tenta atuar nesses direcionamentos de fluxo. Mas a gente tem que entender que o vômito e a diarreia são processos esperados no organismo na tentativa de resolver essa paralisação digestória. Não resolvendo, surge um dos problemas mais comuns de quem toma essas medicações, que é a constipação. Vocês podem encontrar grupos de WhatsApp de pessoas que tomam essas medicações que ficam trocando informação. Um dos temas que as pessoas mais conversam é: o que você está fazendo para ir no banheiro? Porque com o uso prolongado, depois que a pessoa não conseguiu, o corpo não conseguiu resolver pelo vômito, não conseguiu resolver pela diarreia, e não vai resolver, não é? Porque não é um quadro pontual, não é uma retenção de alimentos. É uma retenção de alimentos todo dia. Então não vai. Mesmo que ela vomite, não vai resolver. No dia seguinte volta a paralisar. Não é assim? Então, ela vai começar a ter constipação, porque o movimento peristáltico não acontece, está ficando totalmente obstruído. E aí, gente, vem um impacto que a gente precisa já deixar bem marcados aqui. O aparelho digestório é a principal raiz de produção do que a gente chama de substâncias vitais, não é? Energia, sangue, fluidos são produzidos no aparelho digestório. Ah, mas a gente tem a captação de energia do ar. A gente sabe que a captação de energia do ar é ínfima, perto da importância do que a gente gera de energia e nutrientes da digestão, não é? Então, simultaneamente, você tem um remédio que está no seu papel bioquímico, já drenando a estrutura do corpo. É legal a gente saber por que emagrece tão rápido, né? Porque, como função bioquímica, já está perdendo estrutura por seu remédio de diabetes. Aí tem esse efeito que inicialmente era efeito colateral. Depois eles descobriram que era um efeito que eles queriam, não é? Para a digestão. E aí, para a digestão, a pessoa não absorve mais nada. Certo? O corpo entra numa situação emergencial, começa a tirar energia de tudo que, de onde dá. Da onde tem energia acumulada? Em tecido adiposo, em açúcar pelo corpo, não é assim? E começa a consumir gordura da onde tiver. Tem muita gordura no músculo, por isso que perde massa muscular. Entendeu? Que vai quebrando tudo em forma de energia. Então você começa a ter uma situação emergencial que a pessoa perde o que a gente brinca que é a conta corrente, né? Ela perde a energia do dia a dia. E todo mundo que perde a capacidade de gerar energia no dia a dia passa a viver de poupança. Né? E aí passar a viver de poupança significa que vai ter que sacar de todo tipo de reserva. E na nossa medicina, a gente nomeia isso como essência. Né? A essência, sem me alongar muito nesse conceito, porque ele é muito vasto, mas a nossa essência é a nossa reserva. Ela é mantida pelo sistema do rim. Uma parte dessa reserva, ela é reposta todo dia, que é o que a gente chama de essência pós-natal. Uma parte dessa reserva, mais importante, ela é congênita. O que significa ser congênita? É um conceito próprio dessa medicina. Nós todos temos uma reserva que nós herdamos desde que nascemos. E que a gente só consegue gastar dela. A gente não consegue repor. Quem está num processo de retenção de alimentos do estômago por mais de um dia, 2 dias, não tem mais formação de essência pós-natal. Não tem mais formação de essência todo dia. Porque ela necessariamente está terminando o dia em débito. Ela não está terminando o dia com nenhuma reserva. Por isso que está emagrecendo loucamente. Então, o uso desses remédios emagrecedores colocam o corpo numa situação de absoluta emergência, no qual ele prioriza o uso de estrutura, do aspecto mais in que nós temos, de estrutura congênita, de estrutura que nós herdamos que deveria durar para a nossa vida toda. Por isso que um dos sintomas é o envelhecimento. Esse rosto envelhecido.
Não é só porque perdeu, porque perdeu gordura do rosto, o rosto cai. Não é só isso, não. A pessoa efetivamente envelheceu. Porque a nossa longevidade se dá pelo quanto de essência pré-natal, congênita, que nós conseguimos manter. Se eu torro a minha essência pré-natal, eu vou encurtando a minha vida. Tá dando para entender o que eu estou falando? Tá muito esquisito. Tá tudo bem, né? Então, gente, outro aspecto que a gente tem que entender é: se eu paralisei o meu trato digestório, me sinto saciado o tempo todo, não consigo comer, inclusive, conectando a aula do jejum intermitente, na medicina chinesa, a única situação que a gente realmente receita o jejum é nessa situação. Olha que interessante. Uma pessoa com retenção de alimentos no estômago deve jejuar até que ela resolva a situação. Vocês entenderam o que eu estou falando? Clinicamente, há essa prescrição. Não coma mais enquanto você está entupido. Brincando assim. Como é que eu vou tratar uma pessoa que está todo dia entupida? Eu vou falar para ela fazer jejum todo dia? É o que acaba acontecendo, não é? O que a gente está ouvindo no consultório? Não janta mais, não toma mais café, come uma porção miserável. E como toda a preocupação nossa, como a gente, como sociedade, associou a palavra comer, associou a palavra fome com patologia, eu sempre repito isso, né? Os pacientes associaram ter fome como se fosse um problema. Os meus pacientes, quando estão com deficiência estrutural e eu trato e eles passam a ter fome, e eles chegam para mim e dizem: Edgar, eu estou com fome, eu estou precisando comer mais. E eu falo: parabéns, você virou um ser humano. Né? Os pacientes falam: agora, Edgar, eu tenho fome a cada 3 horas, não é possível. Eu falo: mas todo ser humano tem fome a cada 3 horas, parabéns. Vocês entendem? Mas a gente, nessa paranoia absolutamente real, social, de que não podemos engordar, né? Com o corpo sem conseguir ter eficiência digestória, a gente associa a fome com patologia, a pessoa acha que está legal. Não jantar, não tomar café da manhã, almoçar tarde. Tudo isso para colocar que necessariamente todo mundo vai caminhar para uma deficiência de sangue. Deficiência de sangue na medicina chinesa é como a gente chama deficiências nutricionais. Né? Deficiência nutricional vai vir sintoma de quê? Queda de cabelo, que a gente falou lá no início, porque o cabelo é a estrutura que depende diretamente do sangue mais periférica do nosso corpo, é a primeira a revelar que o sangue não está chegando. Né? Queda de cabelo, unhas fracas. E há um lugar do nosso corpo onde a deficiência de sangue aparece muito rápido, que é na mente. A deficiência de sangue gera o pior tipo de depressão. Tem várias depressões na medicina chinesa, mas a depressão mais profunda é a de deficiência de sangue, que é o que gera a depressão com sensação constante de infelicidade. O corpo está entendendo, está mandando para o cérebro, todo momento, a sensação de que está faltando algo. E está faltando algo mesmo, todo momento. Né? E aí, se a gente for entrar nos meandros da mente, né, que a pessoa está tendo um impacto brutal no seu próprio corpo, não é? Que a gente chama de alma corpórea, emagrecendo pra caramba. Depressão, falta de sentido. Essa conjuntura a gente volta lá na aula de suicídio que a gente teve e a gente vai ver que forma mesmo esses quadros de ideação suicida, que o artigo científico já identificou. Tudo bem? E aí, para a gente terminar os aspectos principais, quando a gente soma uma deficiência de sangue com essa sobrecarga do fígado, que a Elaine já introduziu um pouco nessas dinâmicas de direcionamentos de fluxo, que é a responsabilidade do sistema do fígado, essa pessoa vai caminhar rapidamente para um quadro chamado deficiência de sangue do fígado, que é uma deficiência nutricional afetando o sistema do fígado. Um local do corpo onde isso vai aparecer rapidamente é nos olhos.
os olhos são tecido dependente diretamente da nutrição enviada pelo sistema do fígado. Por isso que as pessoas, como estão numa queda de sangue vertiginosa, não é uma deficiência de sangue normal, vocês entendem? Não é a deficiência de sangue que a gente vê todo dia no consultório, progressiva, papapá. Não. Essa pessoa está sem geração de sangue. O sangue vai muito mais rápido do que o normal em declínio. O olho simplesmente infarta. O olho simplesmente não recebe o sangue e ele tem aquele quadro de perda de visão. Que, no caso do cantor, ele falou de visão embaçada. Ele viu isso no começo. Quando isso evolui muito rápido e a pessoa não percebe e continua, você tem essa falência da visão mesmo. Certo? Então eu vou fazer um exercício agora, que a gente falou dos aspectos principais, e eu vou voltar lá nos sintomas colaterais aqui, ó. Lá para trás. Aqui. Então a gente entendeu que todos os efeitos colaterais são entendidos pela medicina chinesa. Como você tem essa paralisação, chamada de retenção de alimentos no estômago, você vai ter inicialmente esses sintomas aqui, né? Até a azia. Certo? Por quê? Você vai ter a náusea, porque está com retenção de alimentos, vômito na tentativa de resolver, diarreia na tentativa de resolver. Como você tem uma fermentação decorrente desse alimento que não vai para frente nem para trás, que está lá parado no estômago, você começa a ter o que a gente chama de calor no estômago. Certo? Calor no estômago dá refluxo, azia, queimação. Como você está com tudo parado, você vai para esse grave empachamento. É um empachamento, é uma distensão abdominal real e que vai tomando epigástrio, né, estômago, e depois vai descendo para o intestino, a pessoa fica se sentindo magra porque ela está perdendo peso, mas sente que a barriga está distendida, empachada. Eu já ouvi a pessoa falando, eu pareço um balão, Edgar. Sabe? Porque tá essa sensação de enorme distensão abdominal. Perda de massa muscular, já falamos, pela deficiência de sangue abrupta, e esse impacto no sistema digestório, que a gente chama de baço. Na medicina chinesa, o sistema do baço tem que manter a nutrição dos músculos. Então você tem por dois caminhos uma perda de muscular agressiva, falta de nutrição do baço e perda de sangue vertiginosa. Queda de cabelo como primeiro sintoma da gravidade da deficiência de sangue, que depois vai ser progressiva, e esse envelhecimento do uso da essência. Tem uma frase muito clássica na medicina chinesa que é: tudo que para gera calor. Ou seja, alimentos retidos no trato digestório vão começar a gerar processo inflamatório, vão começar a gerar calor. Para primeiro ali na região do que a gente chama de aquecedor médio, né? Para ali na região do estômago, não é? Então, além desses sintomas estomacais, é super esperado o que a gente chama de pancreatite. Uma inflamação ali da região próxima do sistema digestório. Né? Você tem um enorme desgaste da vesícula biliar tentando secretar, né, excretar bile para lidar com uma gordura que não vai para frente, porque está parada a digestão. Então você começa a ter retenção de bile, uma paralisação de bile na vesícula biliar. Essa deficiência do baço aqui, né, essa deficiência do baço vai gerar uma desregulação da produção de glicemia, porque o pâncreas, preciso falar aqui do sistema endócrino, o pâncreas e a tireoide são dois aspectos endócrinos do nosso corpo totalmente que fazem parte, que estão dependentes da saúde do que a gente chama de baço. Então, simplificando, como o declínio das funções digestórias, há um impacto direto em pâncreas e tireoide. Por isso essa pesquisa, esse artigo científico falando de aumento de câncer de tireoide. Realmente muito esperado. Tá? Alterações renais, claro que são esperadas, porque está batendo na essência, nessa reserva do corpo, que é sustentada pelo sistema do rim.
Logo, você vai ter um impacto na estrutura renal, fisicamente falando, né? E lesões na visão, eu já falei, por conta desse aspecto do sangue do fígado. O que não está descrito nos efeitos colaterais típicos, que eu comecei a ver nos últimos meses, é essa questão dos tremores e dos espasmos. Não sei se vocês já viram nos pacientes, as pessoas começando a ter tiques, tremores, espasmos. Esse é um dado gravíssimo. Por quê? Todo quadro de enorme disparidade entre função e estrutura, quando o nosso corpo tem muito mais função do que estrutura, ou seja, muito mais calor do que estrutura para dar conta disso, e essas pessoas vão desenvolver esse quadro, caminha-se para o que tecnicamente nós chamamos de vento interno. É só um nome técnico, tá? Só para falar uma sintomatologia de uma disparidade entre função e estrutura. Tudo bem? Começa com um tique no olho, diz isso aqui. Outro dia um paciente chegou lá com esse uso de Monjaro no ambulatório com o dedo que não parava de ter espasmo. Todo o vento interno é uma situação grave. Mas dentro da sua gravidade ele tem uma escala enorme. Entre ter um tique no olho, um espasmo na mão, uma tontura, um desequilíbrio, você vai escalonando. Até que você chega na crise do vento interno, numa enorme diferença entre função e estrutura que gera um ataque convulsivo. Como teve a moça que morreu semana passada. A estrutura dela não deu conta de lidar com esse calor interno. E aí tem toda uma explicação técnica que essa circulação sobe para o cérebro, pressiona a cabeça, você tem uma tempestade no cérebro, que vem a convulsão, parará, e aí vai. Tudo bem, gente? Deixa eu ver aqui o chat. Falar tudo bem depois dessa fala toda é até piada, né? Não é tudo bem. A Cris escreveu, com isso, outro público está ganhando uma grana. Dermatologistas. Nossa, Cris, nem me fala isso. Hoje eu vi uma história dando orientação. Aí a paciente estava com deficiência de IAN, não era o caso de remédio, desse tipo de remédio, mas deficiência de IAN, então circulação mais lenta, uns acúmulos de cistos líquidos na superfície do corpo, que é absolutamente esperado nessa situação, certo? A dermato olhou, falou assim, quer saber? Rakutan. Então assim, eu fiz a mesma cara, tu. Opa, o quê? Né? Então quer dizer, a médica deu um tiro de bazuca, né? Para resolver um problema circulatório. Então, essas pessoas vão ter muita demanda dermatológica, não só pelo aspecto de envelhecimento, Cris, e da questão do tecido adiposo, mas porque todo esse calor interno, a gente sabe muito bem na nossa medicina, que o corpo vai exteriorizar para a superfície. E aí vai vir coisas como dermatite, vai vir secura, vai vir uma porrada de coisa para a superfície do corpo. Então, os dermatos realmente vão ter bastante trabalho conjunto aqui. A Iris escreveu, piora a situação ainda se a usuária estiver prestes a engravidar. Não, nem vou falar disso, Iris. É impossível eu pensar em tudo isso aqui acontecendo numa mulher grávida. Não é possível de pensar, porque a essência da mulher vai sair fora do corpo e vai sair para o carnaval. Não é possível. A Elaine ainda está falando que muitos fazem exercícios muito vigorosos, né? Significa um desgaste muitas vezes desproporcional, também forçando a estrutura do corpo, né? A Iris falou, com as fezes paradas, pessoas enfesadas, não é? Iris, você trouxe um aspecto que eu nem ia trazer aqui agora. Mas, além de todo esse impacto que a gente descreveu agora, tem esse outro lado de formação do que a gente chama de toxicidade, não é? Você ficar um dia com a sua alimentação parada, você já fica com um certo grau de toxicidade. Você viver com a sua digestão parada, veja, não é previsto pela nossa fisiologia viver assim. O ser humano que vivesse assim morreria. Vocês entendem?
Então, o nosso corpo não tem eficiência para lidar contra uma força externa que fica paralisando a sua digestão todo dia. Então, quando a gente fala, eu simplifiquei, né? Eu falei relação baço-tireoide e tal, mas por que o câncer, né, Iris? Por que não hipotireoidismo, certo? Por que o impacto na tireoide vai para o câncer? Porque essa retenção de toxicidade vai formar o que a gente chama de mucosidade-calor. Vocês entendem o que eu estou falando? Vai formar muito resíduo interno, de natureza quente, que é a base do câncer, efetivamente. E aí, para terminar essa explicação para os leigos, para a gente ir para a parte mais técnica e mais o que a gente vai fazer no consultório, eu quero falar isso hoje ainda, a gente tem que entender esse efeito pós de parar de usar a medicação. Você imagina então que essa pessoa que se colocou nessa situação está com deficiência de essência estrutural, deficiência de sangue, todo o trato digestório parado. Se o trato digestório parou por um tempão, a sua eficiência digestória foi para o vinagre. Vocês entendem? Aí ela para de usar a medicação. O que o corpo dela vai fazer? Qual é a resposta que vem? Não sei se vocês já viram a descrição das pessoas que param de tomar depois de muito tempo. A pessoa tem uma fome completamente descontrolada. Eu ouvi relatos super tristes de a pessoa abrir e comer tudo que tinha na geladeira. Não é uma ansiedade. Porque não trabalhou emocional. Não vamos cair nesse papo, né, gente? Quando a pessoa para de tomar o remédio, o corpo entra numa outro capítulo dessa emergência. Ele fala assim: agora a gente vai repor essa estrutura já. Vocês entendem? Porque eu tô morrendo. Então eu vou repor a minha estrutura correndo. E aí fome. Resposta do corpo é fome. Vamos comer. Só que ela não está com a digestão parada. Ela não está sem nenhuma eficiência digestória. O que ela come não vira sangue. O que ela come vira o quê? Resíduo. Por isso que a pessoa tem um estilingue que ela engorda muito rápido, muito mais rápido do que quem quando faz dieta direitinho. Vocês entendem? Porque vem uma fome brutal, completamente descontrolada, porque vem do corpo, não vem da mente, vem de uma necessidade física. A pessoa come um monte, só que não vira nutrição, sangue, energia, vira resíduo, que foi aquilo que ela tentou combater lá no início. Então, um ciclo de frustração eterno. Vocês entendem? Então eu vou ler aqui o chat. E a Paula escreveu: já ouviu falar nos filhos do Monjaro? Conheço 3 pessoas que engravidaram, porque parece que ele. Já ouvi falar, Paula. Ouvi falar desse troço. O que é. Assim, é um exemplo, Paula, da força dessas medicações. Do quanto elas atuam em nível de sistema nervoso numa escala muito profunda. No impacto endócrino muito profundo. Não é? Então agora você imagina uma pessoa que está usando a medicação e engravida. Meu Deus, essa aqui é. Nossa Senhora. Né? A Chay escreveu: a perda de peso começa logo que começa a tomar? Depende, Chay. Não é assim essa festa da uva, não. Tá? Tem gente que é rápido, né? Tem gente que é mais demorado, tem gente que tem que ficar subindo a dose para começar a ter mais efeito. Né? E os médicos, muitas vezes, sobem a dose como se fosse bebe mais água. Falar a verdade, tá? Tem médicos super criteriosos, cuidadosos, que vão segurando esse aumento da dose. Parará. Tem médico que fala assim: você não emagreceu ainda? E fora que está sendo prescrito por qualquer um, né? Você vai no dentista e sai com Monjaro, né? E não estou exagerando, né? E, e o cara não sobe, toma mais, assim, com essa displicência, né? Até porque, falando muito, desculpa, mas tem muito médico tomando. Então, ele está tomando, ele prescreve também e vamos embora. Tudo bem? Cris, eu falei no início a história de vender no grupo do condomínio, né? Então, assim, aí já aí é completamente, né? Aí banalizou total. Então é isso, gente. Eu queria parar, vou parar a gravação aqui,
né? Esse vídeo vai para o YouTube, então, como um recorte da explicação para o público leigo do tomada de consciência de onde é que você está se metendo. Então, no mínimo, a pessoa que vai para esse caminho tem que procurar ajuda. Ajuda biomédica, né, do médico, para a prescrição correta. Ajuda de nutricionista. Ajuda de preparador físico. E procure um profissional de medicina chinesa. Sim, porque a gente tem ferramentas para te ajudar. Vocês entendem? E talvez até refletirmos juntos se esse é o melhor caminho. Discutirmos. Eu já tive discussão com o paciente e falei, eu acho sim um bom caminho você tomar. Vocês entendem? Eu já cheguei, diante da sua situação, vamos tomar. Vamos fazer a preparação, vai tomar com acompanhamento, a gente vai lidando com essa tendência à paralisação da digestão, e assim que possível a gente vai parar a medicação e vamos acompanhar você como que vai parar. Vocês entendem, gente? A gente pode ajudar a pessoa nesse processo, né? Mas a pessoa tem que estar com lucidez para tomar boas decisões, é um pouco o objetivo desse vídeo. Tá bom? Então espero que quem veja esse vídeo no futuro tire algum proveito, alguma reflexão, e qualquer coisa fique à vontade de escrever aí para a gente.